Olá, bem-vindo ao canal Vigor Híbrido. Meu nome é Juliano Viana e você está no melhor canal de gravel do Brasil. No vídeo de hoje, depois de um longo hiato, sem postar vídeos, trago para vocês a Gravel Tour, a minha City Tour no último estágio dela. Eu vou falar hoje vários detalhes sobre a bicicleta e vou contar um pouco da história do projeto. Já que faz muito tempo que eu não faço um vídeo, eu acho que é legal para a galera que chegar agora no canal já ver ela finalizada. Essa bicicleta, antes, quando eu era saindo da minha adolescência, eu tinha uma mountain bike 29 polegadas, Era uma Two-Niner, eu já tive ela tanto com quadro branco quanto com quadro preto. E eu gostava dela e tal, mas eu ganhei de presente de um parente meu uma Gary Fisher Marlin 1995 aro 26 de Chromoly. E eu fui tunando ela, deixei ela com 10,5 kg. E eu gostava de usar muito mais ela com garfo rígido do que a 29 com suspensão, a hardtail. Então eu acabei ficando usando ela bastante tempo, até que eu percebi que tinha várias limitações no aro 26, compatibilidade de relação, opção de pneu, qualidade dos componentes como raios, coisas assim. Então eu acabei migrando para as híbridas. Tive algumas Sense Active, fiz pequenas modificações nela, tem vídeo aqui no canal, nelas. Mas era uma geometria que eu não achava que combinava tanto comigo. Ela tinha um City Tube Angle mais relaxado, uma traseira mais comprida que essa bike, um hit muito maior, que é, se não me engano, 400 na Active, 402 na Active e 382 nessa daqui, é quase 2 centímetros ou 2 centímetros de diferença de uma para outra no tamanho M, essa daqui sendo mais curta, Então eu percebi que essa bicicleta aqui se encaixava melhor comigo, tem pernas longas, tronco curto, um BB Drop de 75 em vez de 55 da Active, que eu acho um BB Drop melhor, na minha opinião, dá para usar pneus maiores e ficar encostando o pé no chão direitinho, toda mais ajeitadinha na minha opinião, E aí eu acabei vendendo as Active e comprando uma City Tour bem velhinha, Eu peguei ela, já estava bem usada, mas ela estava totalmente alinhadinha, toda no esquadro, toda bonitinha. Aí eu falei, cara, então vou fazer um projeto legal com ela. Primeiro eu botei o garfo da Active, eu sabia que o garfo da Active era, sei lá, 1 centímetro mais curto do que deveria ser, mas funcionou e era um garfo muito bom, um garfo que não dava barulho, um garfo de qualidade. Difícil de achar uma coisa nesse padrão hoje em dia. Aí depois eu tentei outros garfos aftermarket, mas não tive qualidade, não achei a qualidade suficiente em nenhum deles, de alumínio, E para tipos de carbono, terminei nesse Moço, que é uma marca taiwanesa. Esse é o M5 Full Carbon e tá com a geometria respeitada. Vamos falar um pouquinho da geometria dessa bicicleta. Ela tem 74 graus de ângulo de City Tube, 435 de ângulo de chainstay, 75 mm de BB Drop e 382 de hit. A única coisa que diferencia essa geometria de uma gravel totalmente pura é que o clearance dela é 2.0 e isso faz o stack dela, junto com esse tubo da cabeça aqui, faz o stack dela ser um pouquinho alto, head tube. Mas podemos dizer que é muito parecido com uma gravel. A única diferença que eu vejo assim real seria o stack. Como eu uso a mesa um mínimo negativa, tá praticamente perfeito para mim. É uma geometria que eu gosto muito mais, por exemplo, do que a da Sense Active. Por ter um hit mais curto, ela combina muito mais com o guidon drop do que a Sense Active, que tem mais sitback e mais hit. Então assim, a bicicleta é muito mais comprida. Essa bicicleta então ficou show de bola, gostei muito dela. E agora eu vou falar um pouquinho para vocês das peças da bicicleta. Eu fiz aqui uma lista de peças. Como eu já falei, o quadro é um City Tour Sport, é 2018 mais ou menos esse quadro, 17 polegadas. Lembrando que quando ele ganhou aquela pintura com laranja, ou até uma versão dessa daqui ainda da verdinha, mas que tem um QR Code ali embaixo em vez de serial gravado no quadro, ele é quase 100 gramas mais leve que esse aqui. Esse daqui tem 1.730 gramas, é o mais pesadinho dos City Tour Sport que tem. Lembrando que, falando da geometria da City Tour, a City Tour Compra inclusive tem com o guidon drop no exterior, então realmente dá para pensar que é uma geometria que encaixa legal.
O adaptador, vou pedir aqui para minha cinegrafista mostrar. O adaptador aqui, poste-monte, eu troquei um de 20 gramas por um da FSA de 13 gramas. Esse aqui é a novidade na bicicleta, esse adaptadorzinho aqui. E a abraçadeira, então 15 gramas aqui, com os parafusos, 15 gramas aqui, 430 gramas o quadro. Eu vou falando o peso de todas as peças. O abraçadeiro de sininho, adaptador poste-monte. O garfo tem 570 gramas com a espiga nesse tamanho. E o expander tem 35, 40 gramas. Eu botei 40 gramas já com a graxa de atrito. Com todas as graxas. O expander do garfo. Então dá 610 gramas com o expander esse garfo. A caixa de direção é uma Token Reg 7. Eu consegui a parte superior preta, debaixo ainda está azul. Mas essa Token pesa 100 gramas, eu falava antigamente que era 80, estava errado. Depois eu pesei, é 100 gramas essa mesa. É uma Token, é uma marca que faz excelentes rolamentos, também taiwanesa, né? A marca taiwanesa, assim como a moça do garfo. Os cubos na verdade são, acredito eu, a única peça chinesa da bicicleta. Eu pensei talvez em comprar um DT Suisse, ou até hoje em dia tem boas opções, né? O Cruiser 350, mas eu joguei seguro, botei o Arc MT-009, que é um cubo de 410 gramas o par sem blocagem. É um cubo de 28 furos nesse aqui, né? E tem um barulho muito bom, né? São, se eu não me engano, 6 macaquinhos com 3 aletas cada, um barulho maneiro, peso muito bom, uma rolagem boa. Então eu economizei, podemos dizer, o único lugar da bicicleta que eu achei que não valia a pena gastar uma fortuna foram nos cubos, que são Arc MT-009, lembrando que ele é QR 135, que deixa o eixo dele bem forte. Tem problema no Arc MT-009 Push, que o eixo é muito comprido e de alumínio, acaba quebrando, mas o QR blocagem tem menos desse problema, tá? 410 gramas. Blocagem aqui é uma KCNC de 20 gramas com eixo em titânio. Essa aqui verdinha, minha cinegrafista pode ver aqui pelo outro lado para mostrar como é que ela é. E a blocagem traseira, essa aqui, a KCNCzinha, uma blocagenzinha. Por que eu usei blocagem? Eu tinha usado a mesma solução da roda traseira, que é uma trava Allen. Só que eu tive problemas de... Beleza, mostra agora a traseira, por favor, amor. Só que eu tive problemas de slope na roda, né? Quando eu freava, dava um RL, não tinha pressão suficiente na chave Allen e a roda descentralizava, a pastilha pegava no disco. Eu só consegui solucionar isso com a blocagem KCNC. Na roda traseira não tem esse problema, porque o peso vai para a roda dianteira e tal, então na roda traseira não dá junto com a Light Pro de titânio, mas a dianteira dava, então botei a KCNC. O conjunto das duas é de 35 gramas. Os raios são dupla espessura, né? 2 milímetros aqui, 1,5 milímetro aqui. Ele é o DT Swiss Revolution e todos os 56 raios estão pesando 265 gramas, 1,5 milímetros esse raio, muito levinho. É equivalente a um Pillar 2015, só que esse aqui, na minha opinião, eu gosto mais. O nipple, esse verdinho aqui de alumínio, botei um nipple de alumínio. Eu sei que latão teria mais durável, mas como é um projeto lightweight, eu falei, cara, WD, a gente dá um jeito, comprei nipple extra. E a verdade é que sempre quando eu monto minhas rodas dos meus mecânicos, eu não tenho muito problemas com elas por muito tempo. Dificilmente eu tenho que até realinhar elas. Então, nipples de alumínio que pesam 30 gramas. Os aros são a versão antiga do Visan Everest. A versão nova é mais larga, né? Tem 570 gramas. Essa daí é a versão que a gente chama de V19. Ela tem 21 milímetros e meio interno, se eu não me engano. E pesa 465, por aí, gramas a unidade. O par sai por 470, 940 gramas o par de aros da Visan Everest V19. Esse aro para mim é a melhor solução para gravel hoje de baixo acesso. Tem aqueles tens de 400 gramas, mas realmente tem outras opções da Specialized, mas esse aqui é o mais fácil de achar e com o melhor preço. E é um aro de qualidade da Visan, um produto nacional. Vamos estimular a indústria nacional.
um aro que veio a calhar, porque é difícil achar aro leve e bom. Câmeras são Ride Now. A traseira é o modelo antigo ainda, com um bico TPU, sei lá, em plástico, né, vamos dizer assim. Essa câmera traseira pesa 43 gramas, a dianteira já é o bico novo de alumínio. O bico novo de alumínio pesa umas 47, 48 gramas, mas eu botei o conjunto das duas com 90 gramas. Se fosse as duas do modelo novo ia dar mais, mas como a antiga, essa aqui é uma levinha, dá pra botar 90. O esparadrapo, eu uso esparadrapo 25mm com fita de aro. Eu acho uma opção barata, que aguenta até 120 TPI, galera da road bike usa. E tem a largura, tem a largura desse aro aí, a de 25mm encaixa bem nesse aro de 21,5. Eu uso esparadrapo e dá 20 gramas as duas voltinhas de esparadrapo, uma na frente e outra atrás. Ele cola muito bem, é impermeável. O esparadrapo é uma ótima solução para fita de aro, gente. O pneu é uma novidade para mim. Eu ainda não tenho o veredito completo. Ele não me deixou na rua nenhuma vez. Eu peguei um alagamento aqui, um dilúvio, e ele tava dando uns probleminhas de microfuro na câmara de ar, mas não é perfuração na banda de rodagem não. Eu acho que entrou sujeira, alguma coisa. Pode ter entrado caco de vela, alguma coisa aconteceu. O dianteiro já troquei a câmera, já resolveu. O traseiro ainda estou suspeitando que ele pode estar com algum microfurinho, mas não é culpa do pneu. O pneu ainda estou testando, é um Xiaomi Merlin 299. Esse pneu tem o nome de 299 porque na versão 26 polegadas dele ele tem 299 gramas. Na versão 700C 44mm, pega aqui esse ângulo por favor. 44mm na versão... Não, tipo, 44mm na versão 700C tá pesando 399 gramas. Tô brincando, né? Deu 400 gramas na balança, mas não foi uma balança com precisão. Acho que foi até a balancinha superior. Mas eu brinco que é 399 gramas. 399 gramas dá 800 gramas do par do pneu Xiaomi Merlin 299 1.95. Esse pneu ele talona muito bem. Acho que ele não é tubeless, acho que tem a versão dele com tubeless, mas ele tem 120 TPI, é o pneu mais leve da categoria. E como eu uso câmera Ride Now, eu não ligo se é tubeless ou não, o importante para mim é não furar. E até o momento ele tem o quê? 1 mês e 2 meses, talvez um pouquinho mais, de uso pouco intenso, que eu viajei, fiz outras coisas. Ele ainda não me deixou na rua nem nada, então por enquanto aprovado. O canote é um Tursik TSP C60 de 350mm. Esse é o canote mais leve que eu achei no AliExpress de 350mm. Ele pesa 150 gramas, TSP C60. Ele tem 20mm de backswing, que é uma coisa que eu gosto por ter pernas longas, eu garanto a linha de joelho mais fácil, mesmo com 74 graus. Eu gosto de um seatback. O guidão é um Zenino de 380mm de largura, então ele é bem pequenininho. 37 graus de flare, que é essa abertura aqui, né? 37 graus. E 80mm de drop, então um drop bem rasinho, como vocês podem ver. Esse é o guidão que o Jorge Lucas recomenda, né? Acho que ele que botou em voga. Eu acho que é a única opção assim parecida no AliExpress. Tá com um detalhezinho aqui na fita, mas não precisa, a cinegrafista nem precisa mostrar, só não conseguiram completar direitinho aqui, o último mecânico que eu passei para fazer sangria. Esse guidão, ele pesa 220 gramas, o canote 150. A mesa é uma Uno, só poderia ser, né? Uma Uno Super Light, Hyper Light, Ultra Mega Giga Hyper Light de 80mm, 17 graus negativos e pesa 90 gramas. É importante dizer que existem mesas mais leves assim no AliExpress. Tem uma que eu vi lá que pesa, sei lá, 70, 80 gramas, só que ela não tem nem como você colocar esse guidão nela, porque ela fecha aqui de um jeito que só abre por baixo e você não conseguiria passar esse guidão aqui. Então, das mesas assim mais, vamos dizer, parecem uma mesa conservadora, uma mesa tradicional, essa é a mais leve que tem, o melhor custo-benefício, não tem o que discutir. A fita é uma Viramundo Rasta, é uma fita de couro bem durinha, eu costumo usar essa bicicleta com luvas.
Essa Veramundo Rastro eu fiz o mínimo possível de fita em cada lado e deu 75 gramas de fita. Já com acabamento aqui de rolha de vinho para reduzir o peso e não deixar entrar sujeira e água. Um requinte. O rotor, os discos são KCNC. A gente sabe que a CNC, assim como a blocagem, é uma marca de excelência, né? Ele tem 160 na frente, 140 atrás, esse aqui, discozinho aqui. Eu nunca tinha usado um disco de 140, estou muito satisfeito. Em pena, inclusive, mais difícil, porque é um disco menor. Então achei muito legal. E o peso desses discos tem escrito aqui neles, mas eu vou falar de cabeça, eu vou falar arredondado aqui. Esse daqui é 73 gramas, o dianteiro, 160 milímetros. E o traseiro, 62 gramas, o disco traseiro de 140 milímetros. Então dá 135 gramas de disco de freio. Para comparar, o RT66 tem 115 gramas, também no padrão 6 parafusos, é o disco mais leve da Shimano, assim, vamos dizer, de chapa cortada. O caliper dianteiro é a última novidade da bicicleta. Eu botei um caliper SLX, que para garantir a força de frenagem com o disco novo, eu achei que, por acaso, aquela minha pinça Deore, ela não casou muito bem, não sei, pode ter sido só burning, tá? Mas assim, a SLX, ela, inclusive vou dar aqui um pequeno relato que eu nunca falei sobre ela. Ela primeiro tem um sistema hidráulico diferente aqui, né? Eu tive que trocar a oliva, sei lá, um bando de coisa. Mas ela eu tinha que fazer a manutenção porque minha mangueira tinha rasgado, né? Ela é mais macia para apertar depois que ela encosta no disco. Antes de encostar no disco é mais ou menos a mesma coisa da Deore. Depois que encosta no disco, a Deore fica mais dura, você faz força. Essa daqui, ela fica mais macia, só que é super forte esse freio, cara, assustador. Então, assim, é pra quem tem experiência com bicicleta, porque você pode até tomar um capote nisso daqui, porque é bem macio e tem força. Eu já fiz o burn, já dei um RL com ela, eu tirei ela da oficina ontem, né? Mas ela já tá com o burnzinho feito, já tá forte pra caramba o freio, só que tem isso. O SLX dianteiro é mais macio depois que ele encosta no disco. O Deore é um pouquinho mais firme. Eu fico brincando que atrás eu já tinha excesso de potência, eu travava a roda quando eu fazia força, então eu reduzi o disco, botei um disco mais leve, reduzi o disco e mantive o caliper 6100, que é um caliper com uma potência razoável, para a traseira mais que o suficiente. E na dianteira, que eu queria ter mais pressão a dianteira é o freio mais importante, né? Eu botei um caliper mais forte e mantive o disco em 160. Então, quase um ABS, deixei o freio traseiro um pouquinho mais fraco, o dianteiro um pouquinho mais forte e ficou muito bom, tá? Sensacional. O freio dessa bicicleta não deve para nenhuma mountain bike top de linha. É tudo poste-monte, pastilha GS005 enorme. É uma maravilha esse sistema de freios. O caliper dianteiro pesa 105 gramas sem pastilha e sem fluidos. E o traseiro pesa 120 gramas, ou seja, o Deore é mais pesado que o SLX, sem pastilhas e sem fluido. Mangueiras, eu botei 70 gramas de mangueiras. Conduíte, que é basicamente esse daqui, daqui até aqui. E tem mais um aqui, daqui até aqui. Eu botei 10 gramas de conduíte, 100 gramas de óleo mineral, que é menos denso que a água, né? E 30 gramas de pastilha de freio. Dá 18 gramas o par de pastilha, mas eu tive que arredondar para 30 gramas o conjunto das duas, senão não ia fechar a conta, eu já estava saco cheio de ficar fazendo número aqui. Então, o STI é um R7120. Esse STI, chamando STI de STI porque também é da Shimano, né? Então o original é o 105 de 12 velocidades por 2. Eu fico brincando que o japonês é muito safado, né? Porque você troca a marcha dele dando tapinha e volta dedinho, super chique. Eu adoro esse tapinha que você dá no STI. E é pesado pra caramba esse negócio, cara. Quando eu tirei
o passador de marchas e botei esse STI. Eu fiquei assustado porque pesa 635 gramas, par de STIs, já com cabinho de marcha. O que me assustou bastante, mais a 12 velocidades hidráulico. Eu falei que eu ia dar um jeito nisso. Eu pensei que ia ser menos, eu pensei que ia ser uns 500 e poucos. O GRX é mais leve, tá? O 105 é mais pesado e a versão 2X também é um pouquinho mais pesada. Então dá pra você ter um STI mais leve, mas esse aqui são 635 gramas num R7120 2x12. Eu só uso o lado 12V. O câmbio é o GRX 822, que é a única opção sem adaptações e sem outras peripécias para você ter o 12V com STI na Shimano, já que a puxada de STI não funciona com câmbios de mountain bike. O cassete é um 8100 740 gramas e o câmbio tem 285 gramas. Então não estou deixando passar nenhum peso aqui para vocês saberem o peso de todas as peças da bicicleta. O câmbio de 285 gramas, 5 gramas mais pesado que o XT. E o cassete de 470 gramas, o cassete 8100. A corrente é uma 9100 com 245 gramas, ou seja, uma corrente XTR, para preservar a relação. Eu não tenho que pensar nisso tão cedo, até porque eu não gosto de fazer rodízio de corrente. O pé de vela é o M7100 de 170mm. Pelos meus estudos, ele é mais leve que o XT. Pelo que eu entendi, ele é mais leve que o XT, esse pé de vela. Eu peguei 140mm para preservar minhas articulações. Também é uma tendência, todo mundo sabe que hoje em dia a gente está procurando pé de velas menores, cadências maiores. Eu sou um cara que tem uma cadência razoável, então eu optei por 170mm para os meus 82 centímetros de cavalo, que é a altura da perna, né? O comprimento da perna. A coroa é uma Iron 36 dentes narrow wide, que pesa 80 gramas, ela tem 6mm de offset. Eu brinquei ali com os espaçadores que tá com chainline direitinho. Ela é de alumínio, né? Mesmo o nome sendo Iron. Mas eu tô pensando que quando isso aí é sem nenhuma pressa, mas quando gastar essa coroa, pode ser que no futuro, se eu estiver bem treinado, eu bote uma 38. Eu acho que vai melhorar a estética da bicicleta e vai me dar um pouquinho mais de final. Essa bicicleta chega com essa relação 36, 10, 51, chega a 57, 58 km por hora na descida, com 100, 100 e poucos RPM. Então chega a quase 60. Eu nunca botei 60 nela na GoPro, talvez eu tenha botado e não estivesse com a GoPro, mas com a GoPro o meu recorde é 57 ou 58. E na subida ela só qualquer coisa, 36 por 51 dá tipo 0,7. Que numa bicicleta com esse peso faz você subir o Cristo como se fosse um passeio no parque. Cristo Redentor aqui do Rio de Janeiro, né? E o movimento central é a peça mais simples da bicicleta. Por quê? Porque até hoje não deu problema, porque gira lisinho e porque time que se ganha não se mexe. É o MT500 BSA, né? De 95 gramas. O cilim, eu pensei em pegar um Riot, mas eu queria uma coisa que eu tivesse certeza, porque eu nem testei esse linha antes de comprar. Então eu precisava ter certeza que eu não ia gastar dinheiro à toa. E eu sabia que esse linha da Trek, o Versi, tinha um feedback muito bom. Eu já tinha ouvido falar muito bem desse cilindro. E eu vi o shape dele e achei que ia combinar. Eu peguei o short, o Versi Trail Short. Inclusive já está saindo trail aqui de tanto que eu peso a bicicleta. O Versi Trail Short. Esse cilindro tem trilho oco, né? No trilho aqui é de inox oco. E ele pesa 245 gramas. Se a gente compara com o Riot, que tem Riot aí confortável de 170, 180 gramas, é um cilindro relativamente pesado. Mas é um cilindro com acabamento excepcional. É um cilindro muito confortável, na minha opinião. Foi uma surpresa muito boa, porque eu fiquei com muito medo de ter gastado uma grana muito alta e dar errado. Dessa vez deu certo, esse cilindro se adaptou super bem para mim, ele tem 155. Tem a versão de 145 também, mas eu sempre me adaptei melhor aos cilindros mais largos, peguei a de 155. E esse cilindro pesa 245 gramas, o central é 95, só para lembrar. Para terminar, o pedal. O pedal é uma plataforma, esse é o pedal mais leve que eu achei no AliExpress. Ele é o ProMan de M86 Carbono Titânio CTI. Ele tem 210 gramas o par. Para opções
a esse pedal clipe, eu só vejo duas opções quando eu um dia vou andar clipado, se um dia eu andar clipado, seria um Igbiter 11, tem um valor muito alto, né? Ou alguma opção do AliExpress um pouquinho mais barata, mas nesse padrão. São pedais clipes que o par pesam em torno de 200 gramas, um pouquinho menos. Então eu ainda consegui tirar 10 gramas de pedal. Todas as outras opções de pedal clipe são em torno de 300 gramas. Então a bicicleta até ganha 100 gramas só no pedal. Bem, falado todas as peças, o peso dela com pedal, tudo prontinho, mas sem suporte de caramanhola, sem nada supérfluo, apenas o essencial para pedalar, 8,938 kg. Na balança, 8,940 kg. Então a bicicleta sub 9, eu consegui transformar a Gravel Tour numa Gravel sub 9 com esses STIs de chumbo e acho que ficou um resultado muito bom. Ela tá bem redondinha. Eu já andei, né, antes de eu ter transformado em sub 9 nela como Gravel, tá muito gostosinha. Já fiz até uns vídeos no canal falando que talvez o STI, o guidon ainda não tenha me adaptado tão bem, depois eu vou dar uma olhada. Mas tá filé, cara, tá filé. Todo mundo que anda nessa bicicleta fala que é fantástico. E tá mais ou menos o peso de... tá mais leve que muita Soul Seeker, né? Tá mais leve que muita Soul Seeker, tá no peso de Soul Seeker tunada. Eu acho um peso razoável. Agora aqui, apenas para ilustração, eu vou deixar o celular aqui em cima, vou pegar uma balança e vamos fazer a prova, né? Porque falar é fácil. Vamos lá. Deu? Aqui, ó, quanto que deu? Mostra aqui, amor. Isso daqui é umidade, porque eu limpei as fitas antifuro e tal. Mas é mais ou menos isso. O peso calculado é 8,940 kg. Na balança aqui na primeira tentativa deu 8,960 kg. Uma margem de erro de 20 gramas, tá bem razoável. Todos os pesos da peça foram mostrados para vocês. Para terminar aqui o vídeo, eu vou mostrar o barulhinho do cubo. Eu sei que todo mundo gosta. Quem não gosta é doente do pé. E com isso vamos ficando por aqui. Espero que tenham gostado do vídeo. Gravel Tour sub 9, uma bicicleta com peças muito bem escolhidas. O par de rodas, não comentei, né? O par de rodas está pesando 1.620 gramas, sem os discos, né? Sem os discos. E 1.700 com os discos, tô brincando. E quase isso com os discos. Então, uma bicicleta que eu vou fazer bastante vídeo para vocês. Vamos voltar à rotina do canal, fazer o LX de Gravel, que eu acho que todo mundo vai gostar. Vai ter muita coisa de novidade legal. Fiquem no canal, que vai ter muita coisa legal. Tchau, tchau. Até a próxima.